os autores de um crime hediondo, possivelmente ordenado por Susanne von Richthofen, os irmãos Cravinhos. Qual é a história desses irmãos antes do assassinato de Manfred e Marisia von Richthofen? Como estão suas vidas hoje em dia? E quais foram as consequências dos crimes para eles? Se inscreva no canal e não deixe de curtir o vídeo para receber mais vídeos como esse. Prepare-se para saber a vida de Daniel e Christian Cravinhos. Daniel Cravinhos de Paula e Silva, nascido em São Paulo no dia 26 de janeiro de 1981. Daniel era um garoto retraído e acanhado, com o maior foco da sua vida no aeromodelismo, um esporte que envolve montagem, manutenção e voo de aviões de controle remoto. Aos 16 anos, ele alcançou o 5º lugar na categoria Júnior no Mundial de 1998 em Kiev, Ucrânia, competindo com mais de 500 participantes de 120 países. Naquela competição internacional, o competidor brasileiro, com classificação inferior a Daniel, ficou em 40º lugar. Aos 18 anos, Daniel era o instrutor de aeromodelismo mais destacado na pista do Ibirapuera. Daniel também era conhecido por sua destreza manual notável. Ele estava entre os poucos aeromodelistas capazes de construir aeronaves a partir de planos norte-americanos e britânicos. Sua precisão no acabamento dos modelos era notória e ele constantemente recebia encomendas. Para se dedicar a esse esporte, ele estabeleceu um ateliê em seu quintal e cobrava entre R$500 e R$3.000 na época, dependendo do modelo, para produzir protótipos desde a concepção das peças até a pintura da fuselagem, abrangendo a montagem dos motores. Além de suas habilidades de construção, Daniel também era talentoso no conserto de controles remotos. Em suas exibições de pilotagem, ele era conhecido por suas manobras ousadas, realizando piruetas com os aviões em altitudes próximas ao solo, o que lhe rendia aplausos dos espectadores. Em um sábado, dia 13 de junho de 1999, Daniel estava no Parque Ibirapuera, em São Paulo, fazendo manobras com seu avião e ensinando seus alunos, quando conheceu a família Richthofen. Andreas, irmão mais novo de Susanne von Richthofen, estava maravilhado com a escola de Daniel. O menino estava fazendo aniversário aquele dia e tinha ganhado um aeromodelo de presente de seus pais, Manfred e Marisia. Andreas, empolgado, passou horas conversando com Daniel, e os pais do menino o matricularam na sua escola. Ele estava com a caixa do aeromodelo que ganhara em mãos e Daniel se ofereceu para montá-lo. Com todos esses talentos, montar o avião para Andreas era uma tarefa descomplicada para ele. Ao chegar em casa à noite, Daniel conseguiu montar o presente para o garoto em menos de 30 minutos e ainda o personalizou com peças adicionais, acessórios e cores exclusivas. No dia seguinte, domingo, foi quando Daniel conheceu Susanne, que não estava presente no dia anterior. Para os amigos do Ibirapuera, ele ainda era virgem naquela época. Essa suspeita não era infundada, pois os atletas costumavam visitar prostíbulos semanalmente, e Daniel era o único que resistia às tentações da luxúria. Com um sorriso angelical e um rápido beijo no rosto, Susanne cumprimentou Daniel com doçura. O aeromodelista viu algo enigmático nela, um mistério talvez, algo que poderia ser tanto oculto quanto evidente. No entanto, ele logo se convenceu de que essa bela e rica garota estava além de seu alcance. Manfred tentou promover uma amizade entre sua filha e Daniel. O alemão, no entanto, jamais imaginaria que, ao facilitar esse encontro em uma bela manhã de domingo, em um dos principais pontos turísticos de São Paulo, na verdade, estava selando seu próprio destino de maneira trágica.
Christian Cravinhos de Paula e Silva nasceu em São Paulo no dia 21 de dezembro de 1975. Era o completo oposto de Daniel, um jovem tumultuador, problemático e arruaceiro, com educação não concluída no ensino fundamental. Consumia drogas e tinha o hábito de ingerir álcool regularmente na frente de seus pais. Além disso, ele dividia seu tempo com atividades como aulas de bateria, a prática de surf e atuava como informante da polícia, possibilitando sua participação em operações com os investigadores em viaturas. Era um aventureiro por natureza, frequentando academias para manter sua forma física e desfilando pela cidade em motocicletas potentes. Nos fins de semana, buscava adrenalina por meio de experiências emocionantes, incluindo saltos de paraquedas e arriscados bungee jumps. Com o desejo de conquistar sua independência, optou por deixar a casa dos pais e passou a residir com sua avó em Moema. No âmbito amoroso, vivia uma relação tumultuada com sua namorada, Natália. No primeiro ano de namoro, ela engravidou, o que ele recebeu com entusiasmo, expressando sua alegria pela perspectiva de se tornar pai. Profundamente apaixonado e radiante, ele adquiriu um buquê de rosas em uma floricultura para surpreender a amada. No entanto, ao chegar à casa de Natália e tentar surpreendê-la, escutou gemidos que o levaram a entrar sorrateiramente. A cena que presenciou foi perturbadora, pois viu Natália envolvida em uma relação íntima com um amigo seu. Diante dessa situação, o casal ficou chocado por ter sido surpreendido. Christian, então, retirou uma pistola de sua cintura e, visivelmente nervoso, oscilou a mira entre as cabeças dos traidores, confrontando uma angustiante indecisão sobre qual deveria ser o alvo de seu primeiro disparo. Traído e emocionalmente abalado, ele derramou lágrimas como uma criança e, finalmente, decidiu não acionar o gatilho. Terminando o relacionamento com Natália, ele insistiu na interrupção da gravidez, o que ela recusou. Por medo, Natália mudou-se para Londrina, no Paraná, onde deu à luz ao bebê. Eles moravam em um sobrado que ficava em uma vila perto do aeroporto de Congonhas. Filhos de Astrogildo Cravinhos de Paula e Silva, um escrivão, e Nádia Kissak Cravinhos de Paula e Silva, professora de pintura em tela. A família Cravinhos era conhecida na vizinhança como a família agitada, devido às atividades de conserto de veículos e motocicletas, bem como os testes de aeromodelos realizados na vila. Casados por 42 anos e há 3 décadas residindo na mesma comunidade, Nádia e Astrogildo têm um terceiro filho, Marco, que é casado e oferecia apoio financeiro aos pais. Durante a década de 1970, o pai, Astrogildo, enfrentou uma condenação por falsidade ideológica relacionada ao uso de uma carteira falsa da Ordem dos Advogados do Brasil. Posteriormente, ele frequentou o curso de Direito, embora nunca tenha exercido a advocacia, aposentando-se como escrivão de cartório. É notável que os vizinhos nunca tenham relatado ter ouvido discussões ou conflitos na residência dos Cravinhos. Um dia, Suzane estava conversando com Christian na casa dos Cravinhos, ouvindo suas histórias malucas de um adolescente delinquente. Absorta, Suzane ouvia as narrativas de Christian como alguém que nunca havia experimentado sensações semelhantes, o que a levou a sentir sua vida como vazia. Começou a conceber ideias para tornar sua existência mais intensa e, involuntariamente, envolveu seu irmão nesse processo de autoexploração. Durante uma visita à casa de Christian, Suzane consumiu maconha em uma quantidade sem precedentes. Cerca das 20 horas, seu celular tocou com a mãe perguntando sobre sua localização e instruções para retornar imediatamente para casa. Com o efeito das drogas, a loira ficou apreensiva com a possibilidade de sua mãe detectar o forte odor de maconha. Daniel tirou o cigarro de maconha de suas mãos e eles saíram para tomar um pouco de ar.
Uma hora depois, o casal estava a caminho da casa de Suzane. Subitamente, Daniel estacionou o carro e a agarrou de maneira apaixonada. Ela correspondeu ao gesto. De maneira inesperada, o piloto inseriu sua mão sob a bermuda da garota e a acariciou de forma intensa. Suzane respondeu ao carinho e tocou o namorado por cima de suas roupas. O clima fervente foi interrompido quando Suzane lembrou-se de sua bolsa esquecida na casa de Daniel. Eles retornaram para recuperá-la. No entanto, ao chegarem em casa, notaram que ela estava vazia. Daniel decidiu tomar um banho e pediu a ela que o acompanhasse até o quarto. Sem hesitar, Suzane acedeu ao pedido. Daniel entrou no banheiro, deixando a porta entreaberta. Suzane despiu-se e ficou de calcinha e sutiã, esperando o namorado na cama de casal. Inesperadamente, Daniel saiu do banho vestindo apenas uma toalha, completamente molhada. Sem trocar uma palavra, ele retirou a calcinha de Suzane, a jogou na cama e forçou a relação sexual, provocando a perda de sua virgindade e deixando um grande rastro de sangue no lençol branco. Imediatamente após o ato, ele retornou ao banheiro para se limpar, deixando Suzane sozinha na cama, chorando silenciosamente. 5 anos depois, em depoimento judicial, quando questionada sobre a perda de sua virgindade, Suzane descreveu como foi sua primeira experiência sexual. Como qualquer garota, eu sonhava com um príncipe encantado, uma noite romântica e especial. E então aconteceu dessa forma. Eu pensava que seria algo belo, e não assim, daquela maneira. Tanto Suzane quanto Daniel afirmaram que não houve estupro na situação anterior descrita. No começo, Manfred e Marisia não se opuseram ao relacionamento dos dois, pois achavam que era apenas um relacionamento adolescente. Mas, com o passar do tempo, foram vendo que não era bem assim. Manfred não estava gostando nada disto e alegava que Daniel não era homem para a filha, pois suas classes e condições eram muito abaixo do que Suzane merecia. Amigos de Suzane e Daniel contam que os dois mudaram depois que o relacionamento adolescente se tornou mais sério. A última viagem que Suzane fez sem o namorado foi para a casa de praia de uma das melhores amigas, em Porto Seguro, no ano novo de 2000. Depois disso, era difícil encontrá-la sem Daniel. Daniel chegou a frequentar a Universidade Paulista, Unip, e cursou Direito por 6 meses, mas abandonou o curso devido à sua insatisfação com ele. No Dia das Mães de 2002, os von Richthofen planejavam almoçar juntos em um restaurante em São Roque. No entanto, Suzane se recusou a participar, insultou seu pai e recebeu um tapa dele pela primeira vez aos 18 anos, o que deixou a menina furiosa e começou a planejar um assassinato. Após o incidente, Suzane saiu de casa alegando que não voltaria. No entanto, ela retornou, fingindo que o relacionamento tinha acabado e retirou a aliança. Apesar disso, continuou o relacionamento em segredo. Algumas semanas antes do crime, Suzane e Daniel fizeram um teste com um revólver de Manfred em casa, mas concluíram que usar uma arma de fogo não era a melhor opção devido às suspeitas da polícia sobre os problemas na casa. Uma semana depois, Suzane flagrou sua mãe, Marisia, em uma ligação emotiva com sua amiga e, pela primeira vez, sentiu compaixão por ela. Por um momento, reconsiderou seus planos de assassinato. Naquela noite, ela cancelou o plano com Daniel, o que ele não aceitou bem. 2 dias depois, Daniel, sob o efeito de drogas, decidiu se matar, já que não teria mais o futuro que tanto planejou com Suzane, e seguiu para avisá-la de seus planos. Suzane tentava consolá-lo, mesmo parecendo achar aquilo um exagero. Eles voltaram para a ideia primária de matar os pais de Suzane, mas ela deu uma condição: ela não iria ajudar. Quando Daniel chegou em casa, já sóbrio e mais calmo, contou a Christian sobre o planejamento, que negou com todas as forças fazer parte dessa loucura, como chamou.
Isso fez Daniel ficar pensativo e evitar a ideia. Mais tarde, Suzane foi à sua casa e, depois de ouvir tudo o que o namorado disse, inventou uma história dizendo que Manfred abusava dela toda a noite desde os 9 anos, o que deixou Daniel possesso e decidido a fazer o massacre. No dia seguinte, Daniel descobriu a forma perfeita de matar Manfred e Marisia, usando uma barra de ferro que era pendurada na parede de sua oficina de aviões. Ele fez aperfeiçoamentos na barra, de forma que ficasse ainda mais letal. Christian foi para a oficina ver como estava o irmão e para mexer em algumas coisas dele. Lá, Daniel contou tudo o que Suzane o havia dito na noite anterior. Christian o apoiou e aceitou fazer parte do crime. Assim, Daniel mataria Manfred e Christian mataria Marisia. Às 22h30 do dia 30 de outubro de 2002, Andreas estava fazendo pela última vez a sua noitada corriqueira, onde fugia de casa para parecer rebelde, fumar maconha e fazer vandalismos com Daniel. Quando o namorado de Suzane chegou, avisou que não estaria com ele a noite toda e o deixou em uma lan house. Por volta das 23 horas, o casal se encontrou com Christian e rumaram à mansão, no bairro do Brooklyn, em São Paulo. Daniel e Christian mataram Manfred e Marisia com várias pancadas, pegaram alguns pertences e dinheiro para encenar um latrocínio e fugiram. Christian já tinha passado antes pela polícia, mas Daniel estava absorto em seus pensamentos mórbidos e com medo. Isso aumentou ainda mais quando descobriu o que havia acontecido após Suzane e Andreas chegarem em casa. Às 3 da manhã do dia 31 de outubro, Andreas e Suzane chegaram em casa e a encontraram em desordem. Suzane fingiu que haviam sido assaltados, alertando Andreas sobre a possível presença dos bandidos e tentando impedi-lo de subir ao quarto de seus pais. Ela ligou para a polícia e para Daniel, que estavam a caminho. A primeira a chegar foi a polícia, com o policial Alexandre Paulino Boto. Suzane, ainda fingindo sobre o que havia acontecido, relatou os eventos para o policial. Após fazer uma busca na casa, o policial informou a Suzane que seus pais estavam bem, o que a surpreendeu e deixou descontrolada. O comportamento dela despertou suspeitas em Boto, que continuou a afirmar que seus pais estavam bem, deixando Suzane inquieta. Ele fez perguntas sobre o sistema de segurança da casa, como alarmes e câmeras, que Suzane respondeu rapidamente, aumentando ainda mais as suspeitas do policial. Após muita pressão da polícia e dias e mais dias de depoimentos, cada vez contando versões diferentes, os três confessaram o assassinato e tiveram uma prisão preventiva desde então. Em 2006, os irmãos e a cunhada tiveram o seu julgamento e receberam suas sentenças. Foram 5 dias de julgamentos, culminando por Suzane e Daniel recebendo uma sentença de 39 anos de prisão e Christian de 38 anos. Em 2005, Christian conheceu Shermine, uma bancária de 26 anos na época, através de um amigo surfista. Mesmo depois de seu retorno à prisão em 2006, o relacionamento entre eles continuou forte. Como um gesto de amor, o assassino de Marisia tatuou o nome da amada em seu peito. Shermine demonstrava sua reciprocidade, visitando seu amado todas as semanas. Durante um de seus encontros, ocorreu um incidente. O casal estava envolvido em uma relação íntima intensa, quando um som de estalo foi seguido por um grito. Christian havia sofrido uma fratura no pênis durante o ato e precisou buscar assistência médica. O tratamento necessário envolveu uma intervenção cirúrgica, pois ele havia rompido a túnica albugínea, a estrutura que mantém o pênis ereto. A laceração precisou ser suturada com fios, o que resultou em 1 mês de abstinência sexual para o paciente. Na semana seguinte, Christian recebeu uma das melhores notícias de sua vida na prisão. Sua namorada estava grávida de uma menina.
Em fevereiro de 2013, Daniel e Christian foram autorizados a cumprir pena no regime semiaberto, o que lhes permitiu sair durante o dia para trabalhar e retornar à prisão para pernoitar. Em 10 de maio de 2013, eles deixaram o presídio pela primeira vez desde 2006, após um período de quarentena devido à mudança para o regime semiaberto, como parte de um benefício para o Dia das Mães. Daniel optou por passar 7 dias em casa com sua mãe, Nádia. Christian foi diretamente do presídio para o apartamento de Shermini, onde se reuniu com sua filha de 5 anos na época. A criança já costumava visitar o pai na prisão, mas sua mãe ocultava a verdade sobre o encarceramento de Christian, preservando a inocência da menina. Quando a criança questionava por que só encontrava seu pai aos domingos e longe de casa, Shermini apresentava uma meia-verdade à filha. Papai trabalha dirigindo um trator. O trator mencionado era, na verdade, um veículo que Christian utilizava para transportar ferramentas em seu trabalho de jardinagem na penitenciária. Em um desses domingos de visita, ele até tirou uma foto com sua filha dentro desse veículo. Devido à discrepância entre o ambiente do regime semiaberto em Tremembé e uma prisão convencional, essa meia-verdade era facilmente aceita pela criança. Daniel tinha reconhecimento por seu bom comportamento enquanto estava preso. Ele conseguiu uma redução de pena devido ao trabalho que realizou no sistema prisional. Algumas de suas atividades incluíam a fabricação de mesas e cadeiras destinadas a alunos da rede pública de ensino. Contudo, Daniel enfrentou acusações de envolvimento com o tráfico de anabolizantes durante seu período na prisão, o que acabou adiando sua transferência para o regime de cumprimento de pena em liberdade condicional. Após ser libertado em 2013, Christian decidiu não manter o papel de pai exemplar no apartamento de Shermini, alegando a necessidade de liberdade reprimida. Em vez disso, ele optou por retornar à casa de sua mãe e, na segunda noite de sua liberdade, reencontrou um velho amigo, Marco Terremoto, que também estava cumprindo pena no regime semiaberto. Juntos, resolveram frequentar uma boate em Campinas. No último ano de sua pena no regime semiaberto, Christian viveu uma experiência emocional singular na prisão. Tudo começou com a chegada de um novo detento, Duda, um homem homossexual com trejeitos afeminados. O relacionamento entre Christian e Duda tornou-se cada vez mais evidente, embora a prisão tivesse regras rígidas sobre relacionamentos entre detentos do mesmo sexo. No entanto, eles conseguiram manter seu relacionamento por 9 meses, trocando cartas apaixonadas e usando apelidos carinhosos como Dudinha, Lua e Pavão. Durante uma visita da mãe de Duda, Ana Rosa, Christian declarou seu amor e recebeu a bênção dela, embora tenha alertado seu filho sobre os desafios dos relacionamentos na prisão. Em certo momento, a relação enfrentou uma fase de distanciamento quando Christian sentiu falta da presença feminina e sugeriu que Duda trouxesse uma calcinha para apimentar a sua vida sexual. Apesar disso, o relacionamento continuava a florescer. No entanto, a notícia de que Duda iria para o regime aberto trouxe tristeza, especialmente porque a relação estava se tornando mais intensa com a introdução de acessórios femininos. No Natal de 2014, Daniel se casou com Aline Bento, uma biomédica que é filha de uma agente penitenciária. Aline enfrentou a perda de 2 empregos depois que seus empregadores descobriram sobre seu relacionamento com Daniel Cravinhos. Em 2018, Daniel avançou para o regime aberto e, desde então, reconstruiu sua vida. Ele conheceu a irmã de um colega de cela e iniciou um relacionamento com ela. Christian foi libertado em 2017, mas seu retorno à prisão ocorreu em 2018 devido ao seu envolvimento em um incidente e suspeita de agressão a uma mulher.
Além disso, ele fez uma tentativa na justiça de censurar a série de TV Investigação Criminal. No entanto, o tribunal rejeitou sua solicitação de aplicar o direito ao esquecimento. Hoje, Daniel está livre, casado e com 42 anos. E Christian, com 48 anos, cumpre pena em regime semiaberto na penitenciária Dr. José Augusto César Salgado. Há suspeitas de Christian ter desenvolvido pedras nos rins, mas passou por uma cirurgia. O que achou desse vídeo? Esperamos muito que tenha gostado. Sabia sobre esses segredos de Christian na prisão? Deixe o seu comentário aqui embaixo e não esqueça de apoiar o canal, deixando o seu gostei e se inscrevendo para não perder mais nenhuma biografia. Até a próxima!